Oi, oi, gente! Hoje eu trouxe a montagem desse lindo bolo de 2 andares da Patrulha Canina. Já comecei pegando meu pratinho. No meu prato eu passei glucose de milho. Eu gosto de montar com palitinho, palito de churrasco. Ou até aqueles canudos que vendem em loja de confeitaria que é mais grosso, que ele é próprio para bolo de andar. Mas esse, como eles não são bolos tão grandes, eu monto com palito, que sempre deu certo. Esse que vocês estão vendo é um aro 17. Eu faço 2 quilos com ele. E o outro de cima é um aro 10. Vocês vão ver mais pra frente. Eu vou cortando todos os meus palitos, vou medindo na forma pra ficar tudo do mesmo tamanho. Aí eu vou cortando com a tesoura, dou um cortinho e dou uma dobradinha. Eu gosto de colocar 4 palitos. Eu junto 4 palitinhos e faço tipo um tubinho, que eu acho que fica mais forte. Aí eu faço 4 grupinhos de 4 palitos. Que aí eu vou colocar em 4 lugares diferentes. Eu gosto de colocar a sustentação enquanto ele ainda tá na forma. Que eu acho que evita de rachar, de abrir rachaduras no bolo. E aí pode afetar a sustentação do seu bolo. Existe também uns pratinhos que são próprios para bolo de andar, que ele já vem com toda essa estrutura montada. E você só coloca basicamente um bolo em cima do outro. Na loja aqui perto de casa, eu não acho muito fácil não. Mas eu sei que na Riso da 25 tem bastante ali pelo centro, eu sou de São Paulo. Então ali pelo centro de São Paulo tem bastante lojas que vende. Aí eu vou pegar o meu papel filme, por ser um palito de churrasco. A gente tem que cobrir, né? Pra evitar de soltar fiapinho no bolo, no meio do bolo. Evitar de soltar alguma coisa que a gente não queira. Ó, aí fica assim, ficando um rolinho com 4 pedacinhos de palito dentro. Eu vou passar todos no plástico filme. Eu dou umas 4, 5 voltinhas pra ficar bem protegidinho. E lembrando que eu coloco sempre 4 e tem que ter um grande reserva, que aí é pra poder fazer a sustentação de um bolo pro outro. Depois, a hora que eu for montar, vocês vão ver. A hora que eu for colocar o andar de cima. Aí, voltando, eu vou mais ou menos medindo o olho e colocar as 4 bases do centro. E esses palitos, lembrando que eles têm que ficar onde o bolo de cima vai ser apoiado. Não adianta ele ficar pra fora, senão sua sustentação não vai sustentar. Não vai fazer o papel dela. Já passei meu bolo pro pratinho. Vou tirando, eu adoro forma de fundo removível, porque eu acho muito mais fácil. Ó, como vocês podem ver, tá ali as 4 marquinhas dos palitos. Esse bolo é de baunilha, massa de baunilha, massa manteigada, com recheio de ninho e abacaxi. Essa foi a misturinha de corantes que eu usei pra poder chegar nesse tom de azul. Eu gosto bastante de fazer misturinhas. Normalmente, se é uma cor mais escura, eu gosto de dar um fundo com uma tonalidade bem escura. E aí, depois eu venho e conserto com outra cor. Pra ficar pra chegar no tom ideal. Aí, eu já passei a pré-camada. Vou colocar meu chantilly no saco de confeitar. Vocês vão ver que na hora de eu alisar, eu tive um pouco de dificuldade. Que eu troquei de chantilly. Eu gosto bastante de usar o Amélia Supreme, mas ele é bem difícil de achar. Até aqui em São Paulo, que eu tenho acesso a várias lojas, ele é bem complicado de achar. E agora parece que tá faltando em todo lugar. Antes eu achava bastante na Chocolândia e com um preço ok.
entre 11 e 12 reais. E às vezes até na promoção. Teve vezes que eu peguei na promoção por 9. E pra mim é o melhor chantilly que tem, mas não tô achando mais no mercado. Aí eu tô usando o Apuratos. Era a primeira vez que eu tava usando ele. Eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de alisar, de dar ponto, mas no final tudo deu certo. Aí eu vou dar uma raspadinha, que a quantidade que eu fiz de colorido deu exata. Já vou começar a alisar. Eu gosto de começar alisando pelo topo do bolo. Depois eu passo pelas laterais. Estou usando uma espátula. Ela é da Blue Star. Eu vou deixar escrito no link todos os materiais que eu usei. Número da espátula, de bico de confeitar. Depois vocês vão ver que tem um detalhezinho com bico. Eu deixo tudo anotadinho. Vou colocar aqui no vídeo também pra vocês. Vou girando minha espátula sempre a 45 graus, sem encostar no bolo, mas também sem estar reta. Aí eu giro, giro, giro. O que gira é a bailarina, o que move é a minha mão da bailarina, não é a minha espátula. Dou uma acertadinha. Já vou ir arrumando as quinas do bolo. Esse bolo vai ter um detalhe na parte de cima, como vocês viram na foto, né? Ele tem uma graminha. Eu gosto bastante de fazer graminha com o coco ralado e o corante verde. Mas aí, nesse caso, a cliente escolheu fazer com o bico de confeitar mesmo, que ela gostou mais. Faço o detalhe em cima, mesmo não aparecendo, eu gosto de fazer, porque eu acho que dá um acabamento mais bonitinho. Sempre tento deixar tudo bem acabadinho. Volto para limpar meu prato. Como eu já disse, eu gosto de limpar com papel, porque eu acho melhor do que com um paninho úmido. Tem gente que prefere limpar com paninho. Eu já prefiro papel. Gente, é muito importante limpar, deixar sempre o prato bem limpinho. Faz toda a diferença. O cliente olha, dá um acabamento muito melhor para o seu trabalho. Muito melhor mesmo. Agora eu vou deixar essa parte ali do ladinho. Tirei meu plásticozinho de cima da bailarina, porque agora eu vou montar outra parte do bolo em cima da própria bailarina. E aí com aquela parte não ia dar. Vocês vão ver que eu vou com um pratinho de papelão. Aí eu vou colocar meu prato em cima e eu vou cortar. Porque eu gosto de colocar num prato. Tem gente que monta direto sem pratinho embaixo. Eu prefiro com prato. Então é bem facilzinho, esses pratos custam menos de R$1. Eu marco o tamanho da minha forma, recorto sempre pra dentro da caneta, pra caneta não ter contato com o alimento. Recorto certinho, volto. Vocês vão ver que eu vou fazer um furo no centro do pratinho. Porque meu palito, aquele palito maior que eu falei no começo do vídeo, ele vai passar por esse furinho. Pra poder interligar os dois bolos. E assim deixar nosso bolo bem seguro e sem riscos de cair. Que a gente não quer um bolo que caia, né? Coloquei no pratinho, vou tirar. Esse bolo é um aro 10. Eu gosto dessa diferença entre 7, 8. Diferença do aro. Com 5 eu já até fiz, fica bom, mas eu acho que fica um espaço muito delimitado entre um bolo e outro e não fica muito bonito. Aí tá os corantes que eu usei pra fazer esse vermelho. Eu gosto de dar um fundo com rosa normalmente, novamente, porque o vermelho ele não é uma cor muito fácil de se colorir, né? De montar. Então eu dou um fundo bem rosa pra ele e aí depois eu venho com o vermelho por cima. Aí sempre dá certo.
Fica uma cor bem bonita de vermelho. Já vou fazendo pré-camada também nesse pequenininho. Gente, a pré-camada serve pra grudar todas aquelas linhas de bolo. Pra quando você for realizar seu chantilly, ele ter certeza que vai ficar ali grudadinho com o bolo. Que não vai correr o risco de ter nenhuma camadinha, nenhum farelo, alguma bolha. Porque se tem, aí você já tampa com a pré-camada. Dei uma viradinha em vocês, mas já arrumei. Vou voltar tudo certinho. Vou começar passando o vermelho. Eu gosto também de colocar com saco de confeitar, porque eu acho que fica mais uniforme do que você só ir pegando com uma espátula e colocando. E apenas colocando e espalhando. Eu acho que com saco ficou uma coisa bem mais uniforme, mais fácil. Hoje tá difícil. Vocês devem estar ouvindo minha cachorra latir no fundo, né? Tô tentando parar o máximo pra não sair ela latindo, mas tá complicado. Aí eu vou passar primeiro essa espátula. Que meu vermelho também deu um pouquinho a conta que eu tingi. Mas conforme a gente vai alisando o bolo, ele sempre vai dando uma sobrinha, né? Aí a gente vai encaixando onde falta. Vou vir com a mesma espátula da Blue Star, com a mesma textura. E vou passando. No vermelho, vocês vão ver que eu senti mais dificuldade ainda pra alisar do que no azul. Não sei o que aconteceu nesse dia. Mas eu já tô me adaptando ao chantilly da Apurados. Ele é bem gostoso também. O sabor dele é bom. Textura também, ele tinge fácil. Ele bate fácil também e tem um rendimento muito bom. Mas o meu Amélia Supreme não tem pra ninguém. Me conta aqui embaixo se você já testou e qual chantilly que você gosta. Se é fácil de achar aí na sua cidade, no seu bairro. Vou arrumando as quinas de cima. Já vou deixando mais ou menos quinadinho. Que eu vou vir e alisar. Acredito que pela última vez. Sempre para limpar a espátula. É muito importante estar com a espátula sempre limpinha. Senão ela fica jogando vários resíduos pro seu bolo e aí impede e fica mais difícil de deixar ele lisinho. Aí já consegui. Vou dar o mesmo acabamento em cima, que eu gosto bastante. Aí eu vou vir com aquele palitinho que eu falei, que a gente precisava ter um palito maior. Eu vou vir com ele. Vocês vão ver agora. Eu vou ajeitando pra quando eu encaixar meu bolo, as duas partes de trás fiquem juntas. Pra não ficar um acabamento da parte de trás pra frente e o outro pra trás. E acabar no final que não vai ficar um acabamento muito bonito, né? Aí eu venho com a minha forma de aro 10 e marco em cima do meu bolo, mais ou menos o centro. Pra quando eu puder apoiar, eu apoiar ele no lugar certinho já. Vou medir pra ver se o meu palito ele entra nos dois bolos de uma vez só. Porque se ele não entrar, eu dou uma cortadinha. Aí eu coloco no centro do bolo de cima, venho com uma faquinha e apoio embaixo do pratinho do bolo. Vocês vão ver que eu tentei fazer com a mão. E aí eu achei que não ia dar certo. Aí eu achei pegar uma espátula, porque é mais fácil pra poder apoiar. Coloco em cima da minha marcação. Aí eu aperto meu palitinho, que vai juntar os dois bolos. Pego o outro palito pra apertar, porque fica mais fácil. Aí eu esqueci que ia ter uma graminha em cima. E fui ajeitar. Mas eu sempre ajeito normalmente. Dá sempre um acabamento, não tem algum detalhe que vai em cima que dá pra disfarçar. Meu bolo, vocês vão ver que não ficou com acabamento bom entre um e outro, né? Mas eu não me preocupei muito com isso, porque ele ia ter esse acabamento de graminha. Mas foi na hora que eu puxei.
A hora que eu puxei, eu deveria ter trago ele inteiro reto na minha bailarina. E aí, não, vocês viram que eu dei uma levantadinha, né? Pra poder encaixar minha mão embaixo. Aí foi nisso. Mas no final dá certo. Que tem esse detalhe de grama. E aí quase que não vai aparecer. Esse é um bico da Wilton. Eu esqueci o número dele, me deu um branco agora. Mas eu juro que eu vou deixar escrito aqui embaixo. E eu coloco aqui no cantinho do vídeo também, a referência do bico. Eu gosto bastante. Ele faz uma graminha bem bonitinha. É um bico chuveiro, né? Não é um chuveiro, não é aquele chuveirão que faz uma grama grande. Esse fica bem delicadinho e pequenininho. Eu gosto dele bastante. Aí eu vou colocar acabamento nas duas esquinas, né? Nas duas bases de bolo. Que foi como a minha cliente quis. Na parte de cima também tinha gramas. Eu gosto de jogar ela um pouquinho pra frente. Algumas pra frente, outras não. Porque dá esse caimentinho em cima do bolo e fica um charme. Aí no centro não me preocupo tanto em deixar pra frente ou pra trás. Eu vou mais completando mesmo. Que afinal também ia um topo na parte de cima do bolo. Aí eu tô centralizando. Vou pegar meu topo pra aplicar. Eu tenho uma moça que faz. Se vocês quiserem, eu posso deixar o contato. Eu sou do Butantã. Às vezes tem muita gente que procura, né? Que tem dificuldade de achar. No começo eu tive bastante dificuldade de achar quem trabalhasse com isso. Coloquei na torre. O Pietro tava fazendo 1 aninho. Eu fazia os mêsversários dele. É muito gostoso ver essa evolução. Que você vai desde quando era nenenzinho até fazer 1 ano. Chega no próximo mês, dá até saudade de fazer os bolos das crianças. Porque é cada uma mais linda que a outra. Eu amo acompanhar e fazer mêsversário. Você acompanha toda a evolução da criança. Aí em cima é bem legal trabalhar com esse tipo de textura, porque você consegue ir tirando e apoiando melhor, né? Onde você acha que fica melhor os topos. Aí cortou um pouquinho em cima, mas eu deixei uma foto aqui no final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não se esqueça de curtir e comentar.